fazer na sua vida, quem aqui acha que tem o controle, ou de crescer, ou de prosperar, ou de ir para frente em qualquer situação, quem aqui acha que todo o controle está nas suas mãos, ou em você mesmo? Levante a mão, a primeira pessoa que acha que é capaz de crescer, de evoluir, de prosperar, de arrebentar, de ter sucesso, levante a mão. Ninguém, gente. Sabe por quê? Porque dentro de você, dentro de si, existe a essência de Deus. Batizado com o Espírito Santo ou não, frequentando a igreja ou não, vindo à igreja 1000 vezes ou não, ou nunca ter vindo aqui, todas as pessoas, a humanidade sabe que sem Deus ela não vai longe. E que se não é Deus, seja para dar saúde, não é assim? No dia do aniversário, parabéns, muita saúde, que Deus te abençoe, não é? Nós temos a consciência de que Deus, imagine só você é o dono de uma empresa, você não chegou lá de repente, não sei que você recebeu uma herança, mas mesmo que você tenha recebido de herança, para você manter toda essa máquina, alimentando família, para você progredir, em algum momento, aquela pessoa, ela vai falar assim, ó, preciso de uma mãozinha, que eu estou sem saber o que fazer. Porque seja rico, seja pobre, a classe de nós, pobres, é mais fácil, porque nós estamos sempre na dependência de Deus. Já o rico, quando ele atinge um nível que o dinheiro consegue trazer lá da Bahia, consegue trazer lá dos Estados Unidos, do Japão, da China, em um dia o que ele quer está ali plantado na frente dele, ele já começa a dificultar o processo da intervenção de Deus para se ter alguma coisa. Mas em algum momento, ele vai chegar e vai falar assim, ó, eu preciso de uma ajuda. Em algum momento ele vai chegar e vai falar, eu preciso do socorro, de uma ajuda, porque olha, sinceramente, mesmo sendo rico, eu não sei o que fazer com isso. E lá dentro do ateu, lá dentro de um ateu que professa que Deus não existe, por isso, por aquilo, lá dentro tem um negócio. Sabe o que é o negócio que está lá dentro dele? O espírito, a vida, a existência, que só está aqui no físico, ou seja, no campo espiritual, na outra criação, ou em toda situação que envolve o aqui, o já, o agora. Pulsa, Deus existe. O fato de não podermos ver Deus não implica que Ele não existe, mas é fácil. Deus existe, pois Ele é o Criador. E se tudo existe, é porque existe alguém que criou essas coisas. Seja homem, seja físico, todas as moléculas, partículas, tudo foi Deus quem criou. E só está aqui, e tudo tem a ciência de que só está aqui porque existe Deus. Aí você fala, pastor, mas eu creio que Deus existe. Pois é. Na sua capacidade ou na sua entrega da existência de Deus? Porque tem muita gente que é humilde, não é? É humilde, é tanta humildade que não cabe dentro desse coração tanta humildade, porque é um excesso. O excesso de humildade representa o quê? Estou querendo acertar demais e está perdendo a essência de quem? De que ele precisa da ajuda de Deus para isso ou aquilo.
Então, seja a pessoa que faz demais o bem demais, ele já está começando a perder a essência. Qual é a essência? De que ele precisa de Deus. Então, nada do que se faça vai anular, nada do que você possa se tornar como ser humano. Nada. Olha o próprio Jesus. Na sua característica de humildade, na sua característica de procedência, na sua santidade, no seu posicionamento, sem uma fagulha de erro, ia lá e se posicionava diante de Deus falando: eu preciso orar a Deus. Vão vocês aqui porque eu vou falar com o Pai. Ou seja, na oração não tem bom. Toda oração exposta de Jesus, ele mostrou, não tem bom entre nós viventes, a não ser Deus, a qual, querendo ou não fazer parte, a pessoa faz parte do propósito da existência. É ou não é? Agora, mergulhar de cabeça no propósito de Deus é diferente. Que você é criatura e você está aqui nesse mundo peregrinando, e daqui a pouco você vai conhecer o outro lado da criação, isso é a pura realidade. É ou não é? Agora, se você acredita no propósito de Deus e por que você está aqui, é diferente. O que as pessoas fazem? Vão para o mundo, cachaçar, beber. É ou não é? Beber. Deus cria a mulher para o homem. Como que os homens tratam as mulheres hoje? Usam as mulheres. Por quê? Porque eles querem curtir a vida. As mulheres se apercebem numa situação como essa, se tornam parecidas com os homens. E sai uma promiscuidade em cima da outra. Como que se vive? De qualquer jeito. De qualquer forma. Para agradar a quem? A quem eles desprezam o propósito da sua própria existência. Ou você acha que o bem e o mal está diante de você para você fazer escolha ou não? Você acha que o mundo está aí para ofuscar a tua cabeça ou não? Você acha que a baladinha, as festinhas, as amizades, falar dos outros, fazer as coisas tortas dessa vida, estão aí exatamente para quê? Se não é para desviar o teu foco da sua passagem, de ir ao céu. Perca de tempo. O mundo é perca de tempo. Além de não trazer o benefício real, que é a paz, é uma perca de tempo. O que tem no mundo? Nada, a não ser um bando de gente esfloseante, pulando carnaval. É ou não é? E por aí vai, não é só carnaval, não. Tem mais outras monte de coisa, né? Hoje. É funk, é tudo. É tudo, né, gente? É tudo que não presta. A gente não pode cair nessa cilada. Você fala assim, pastor, mas é difícil. Realmente é. Porque atrai a carne nossa. Chama a nossa atenção. A gente acaba caindo no quê? No desejo carnal. Só que você não vai por esse caminho, porque você sabe que isso daí existe, está aí, criado pelo diabo para distorcer o caminho que você tem que seguir para entrar lá. Por isso não existe igreja certa, essa, aquela ou a outra. É aquele que fala do projeto, a igreja está aqui para falar ao mundo inteiro, aos borbotões, para as pessoas, que Cristo Jesus foi revelado ao mundo, para que todas as pessoas que creem em Jesus entrem no céu. E aí saiam do mundo e deixem a prática do pecado e venham a Cristo Jesus a se envolver, seja nessa igreja, seja naquela, seja na outra, mas se envolva com Cristo, porque é a salvação. E não se resume enquadrado, por exemplo, nesse pequeno espaço. Não se resume. Mas porque tem gente que vem para esse pequeno espaço e vive uma coisa em casa, é outra. Ou sai daqui, vive uma outra. Que horas. O que você está pensando? Abre a sua Bíblia, por favor, Mateus 13, 24. Abre lá.
Mateus 13, 24. Abre a sua Bíblia e acompanha junto comigo em nome de Jesus. Para quem vai chegando agora, os nossos cultos são de quinta-feira às 8 horas da noite. Nossos cultos são de quinta-feira, 8 horas da noite, e domingo às 19 horas. Foi colocada ali uma plaquinha ali, 19h40, mas é que ela está errada, a gente não observou direito. Amém, queridos? Glórias a Deus ou não? Quem veio aqui domingo, diga glória a Deus. Mas eu sou um pouco ansioso. Mas de vez em quando a ansiedade dizia, quem vai estar aqui domingo de novo? Diga amém. É que eu sou ansioso para saber só, sabe? Mateus 13, 24. Mateus 13, 24. Deixa eu te falar. Existem vários e vários tipos do pregador se comportar num púlpito. Existem várias formas de uma pessoa se comportar num púlpito. Ele pode conversar com as pessoas, ele pode ser mais carismático ou não, ele pode ser sério, ele pode ser incisivo, ele pode ser de diversas formas. Existe um termo na homilética que significa pregar às pessoas. E a pregação é o máximo do esforço do pregador. Portanto, mesmo que você esteja aqui pertinho, eu nem preciso de microfone para falar, nós temos que seguir uma regra que enfatiza para nós que o culto é sagrado, que o culto é diferenciado, que o culto não é um bate-papo que a gente conversa ali na rua, que o culto ele é favorável à vida da comunidade, da igreja. Amém, Jesus? Eita glória. Mateus capítulo de número o que eu falei? 13, 24. Quem já achou, diga amém. Parábola do trigo e do joio. Quem conhece essa parábola, levanta sua mão. Deixa eu só ajeitar uma coisa aqui, só um minuto. O fundo está muito alto aí? Dá para ouvir mais certinho? Quer que abaixe? Tá bom? Vamos discorrer aqui. Do 13 de Mateus. Revista corrigida, hein? Acho que é a mesma que a sua, hein? Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio em meio ao trigo. E veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também quem? O joio, porque ele semeou ervas daninhas. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos, juntos, até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos, em molhos, para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meio do celeiro. Bom, presta atenção aqui, por favor.
O fato de Deus estar falando conosco sobre joio e trigo, hoje você está aqui. Quem acredita que nada é por acaso? Levanta a sua mão. O fato é que, quando eu perguntei aqui no começo, quem é que acha que está com controle na mão, que pode acrescentar, que pode fazer, que tem a carta na manga, que sabe tudo o que está fazendo, e se não for do jeito que ele está falando, o negócio não vai andar. Pois bem, tudo que está acontecendo aqui hoje diz respeito a você, sim, a como um enquadro, uma carteirada. Quando, no tempo do militarismo, não é minha época, eu nasci ali, estava no final. Mas, naquela época, naquele período, se você não tivesse com documento, na época do militarismo, se você não tivesse com documento, a polícia, exército, chegava e falava, ó, quem é você? Identidade, mão na cabeça. E você não tivesse com o seu documento, quem aqui pegou a época do militarismo? O irmão pegou? Pegou também? Quem pegou? Se você não tivesse com o documento, imediatamente você ia ser conduzido para a delegacia. Existem ainda policiais que não dão boi até hoje. Ah, vai andando então. Você está sem sua identidade. Só que houve tempos que era dessa forma que acontecia. O fato de você estar aqui é quase que uma carteirada de Deus. Vem cá. Vamos andar comigo um pouquinho lá na sua vida. Tudo que você faz. Não, o seu campo profissional. Vem cá, vamos conversar. Você está procurando arrancar joio de lá? Ou você está deixando o joio e o trigo crescer junto? Porque se você estiver tentando fazer a coisa do seu jeito, porque você não gostou de uma atitude de alguém, porque você não gostou de algo ou daquilo, e você não está deixando a coisa florescer, você pode ter certeza de uma coisa: você está ceifando na hora errada. E existe um processo na vida que é o processo de maturação. A maturação acontece quando está pronto para ser colhido. Um homem e uma mulher não pode se casar se não estiver maduro. E sabe quem faz o processo de maturação? A idade. Não, me perdoe. Quem faz o processo de maturação dos filhos, aliás, do casal, do jovem que vai se casar, não é a idade, é os pais. Na época do judaísmo antigo, na época de Jesus, quando Jesus estava aqui, o casamento era assim. Se nascesse uma filha, logo o compadre se apresentava e falava: você é meu compadre, e o meu filho vai casar-se com a tua filha. O dote já era acertado ali. Quando eles crescessem numa certa idade, para poder se casar, entenda bem, ter a núpcia, então já era feito o casamento, só que só de uma forma. O noivo se apresentava à família, ou entregava o dote, ou fazia todos os acertos, e a filha tinha que ficar ainda, não podia sair já logo na apresentação, você é, ó teu marido aí. A filha tinha que ficar. O filho tinha que voltar com o pai. E nunca houve negligência nos propósitos de Deus. A maior negligência que existe é uma pessoa casar sem o processo de maturação feita pelos seus pais. O que eles vão enfrentar, como que é a sexualidade, como que é tudo, como que funciona. Bom, antes de casar tem um processo muito profundo, que é o processo aonde a gente não arranca o joio do trigo, mas a gente começa a fazer certas orientações. Porque quem nasceu assim, e nada vai mudar. Mas precisa de alguns
ajustes. Eu tenho duas meninas. Uma é completamente diferente da outra, mas é absurdo a diferença. Uma fala pelos cotovelos, a outra não tem nem cotovelo para falar. Não fala. Uma fala demais, a outra fala de menos. Cada uma nasceu de um jeito. Eu vou mudar algo nelas? Eu vou tirar a essência delas? Não. Serão ao que eu quero? Não. Farão o que eu quero? Não. Mas existem coisas ali que precisa dar orientação. E aí só um olhar complacente, um olhar de alguém que se interessa, um olhar de alguém que se importa, um olhar de alguém que olha e fala assim: o que você tem? Você está diferente. Não, vem cá, vem cá, vamos conversar. O que foi? Quando chegar antes de casar, não vai estar só os olhões assim, vai estar os ouvidos também, porque vai ouvir dos seus pais a importância que o seu pai e a sua mãe dá para a vida deles. Então vai ouvir e vai levar a sério. Falar, eu acredito que aquela moça, as coisas no passado eram mas muito mesmo, tapado demais. Em épocas não tão, século XX, nós podemos voltar, século XX, XIX, pouco tempo, as mulheres se casavam e não sabiam da onde vinha o bebê. Da onde vem o bebê? Mulheres casadas no século XX não sabiam de onde vinha o bebê. Eu acredito que tirar o joio do meio do trigo é pecado, porque quem tem que fazer isso é Deus. Mas eu acredito que nós precisamos aprender sobre essa existência e sobre o plano de Deus para essa existência. E o plano de Deus para essa existência não é tirar o joio do meio do... Não é querer, eu não gosto dessa pessoa, porque essa pessoa, olha o jeito que ela é. Olha, eu odeio, meu santo não bate com o dela. Você não tem que arrancar o joio do meio do trigo. Presta atenção, quando você casa com uma pessoa, ela é desse jeito e nada vai mudar. Você não vai arrancar o joio do trigo. Você simplesmente pode, como eu acabei de falar, através de conversa, maturar essa situação. Mas mudar essa pessoa você não vai mudar nunca, a não ser que seja pecado, a não ser que seja um erro, a não ser que seja uma transgressão. Porque um casal ele tem que ser posto, e quem cuida da vida e do projeto de família é Deus. Por isso no casal, o homem e a mulher, um é diferente do outro, porque conforme eu entendo sobre Deus, Deus faz a coisa certa. A mulher às vezes é mais calma, o homem é mais para frente, ou vice-versa. Amém, Jesus? Tem que ser dessa forma, porque se for os dois da mesma forma, vai dar errado. Vai dar, e muito errado, porque não há controle. Então você sai de alguém que mantém a base controlável da tua vida, teus pais. Chega ao lado de alguém que continua mantendo a base controlável da tua vida. Você acha que Deus vai desamparar você? Jamais. Então tudo faz parte do projeto e do plano de Deus. Sabe essa igreja aqui?
A gente ainda nem inauguramos ela, vamos fazer a inauguração. Não somos nós que daremos o crescimento a ela, mas é Deus. Porque o texto que revela aqui é o seguinte, olha, a gente não é dono da seara. O texto que revela aqui é o seguinte, a gente não é dono, então nós não podemos tirar. Não é sobre a autoridade de tirar ou não tirar. É o seguinte, olha, só Deus tem o poder, só Deus é o Pai, só Deus é o dono. É Deus quem cuida, é Deus quem traz, é Deus que levanta, é Deus quem faz. Diga glória a Deus. Que coisa tremenda. É ou não é, irmãos? Diga glória a Deus. Agora, que a gente cuidou um pouquinho dessa área da sua vida, que é importante. Se você tiver talvez alguma dúvida, no final, sempre procura, a gente conversa sobre isso. Porque às vezes tem gente que está sofrendo, irmãos. Essa pessoa pode ser você, que esteja sofrendo com essa situação. Não está aceitando as coisas, não aceita de jeito nenhum. Aí resiste a ferro e fogo para que alguém ou aquela pessoa ou aquilo seja sucumbido dessa terra. E não pode, senão você deseja a morte de alguém, você acaba se tornando um suicida. Uma pessoa que mexe com essa área de morte dos outros, de querer que os outros morram. Que coisa feia. É ou não é? Perigoso. Então, nunca, sempre o melhor, na base do diálogo e da conversa. Essa o diabo perdeu, hein? Por quê? Porque tem muita gente falando, eu vou orar, sim, oração é muito boa. Mas eu confesso que, olha, são 13 anos de casado. 13 anos são muitas experiências ali. 13 anos de casado, eu já passei experiência de briga, treta, briga. De eu falar, não, eu vou orar. E ficar ali uma hora e meia, não resolveu nada. Continuo desdoibicudo. E mesmo, não, meu pai, eu já liberei meu coração, vem cá e tal. Meu Deus do céu, que difícil. E no outro dia a mesma coisa, será que eu vou ter que orar? Pronto, vou viver orando. Agora, com mais maturidade no casamento, o que eu faço? Entrou no atrito, ou como eu já aprendi a ter habilidade com isso, ou eu já procuro sair da situação e não adentrar, ou se eu resolvo entrar por causa da humanidade, né, gente? Não é porque a carne é fraca, é porque você é homem e falhou. E se eu procurar entrar para procurar mostrar o ponto de vista, eu entro, mostro o ponto de vista, e o quê? Agora que a gente falou sobre isso, deixa isso um pouquinho para lá, vamos conversar um pouquinho. E a gente troca uma ideia, em 2 minutos rola um beijo e acabou. Não preciso ficar 1 hora, só entre eu e ela, nessa humanidade que Deus criou, resolver o problema. O diálogo. Essa o diabo perdeu. Porque o diabo quer que você fique 3 horas lá orando e não resolva o seu problema. Todo mundo que fala para você correr de problema é do diabo. Todo mundo fala que o problema é fácil de resolver, é do diabo também. Porque problema não é fácil. Você tem que engolir seco, esfriar a tua cabeça. Às vezes é muito rápido, tem que ser muito rápido para fazer isso. Deixar a coisa para lá de extrema rapidez. Não é fácil resolver problema, é difícil guardar o coração. Amém? Mas eu tenho certeza que com esforço você consegue manter diálogo dentro da sua casa. O que o diabo não quer não é que você não ore, porque orar, meu irmão, desculpe, orar é fácil demais. O que é difícil é você ir conversar sobre uma situação que aconteceu com alguém. É você, quando for ingressar numa situação, qualquer situação, você ter 1 hora de conversa, falar sobre os assuntos, e isso daí é difícil. Fácil ser humano, difícil é ser homem, difícil é ser mulher, é ou não é?
Difícil. Tem muita gente que não passa de um moleque no corpo de um homem. Sai fazendo tudo que dá na cabeça. Não é assim, moleque? Como que é o homem? Calma. Vamos sentar aqui primeiro. Vamos pegar o papel e vamos rascunhar. Calma. Mas você está apressado, hein? Estou escrevendo o primeiro item ainda. Homem é assim. Homem se posiciona como homem. E a mulher? Como que ela se posiciona? Segundo o que diz a Bíblia, aí estou falando do padrão do casamento. Segundo o que diz a Bíblia, a mulher foi criada para o homem. Assim como o sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado. E aí homem, gênero, homem, mulher. Só que quando fala homem e mulher, a mulher foi feita para o homem. Qual que é o posicionamento da mulher? É um posicionamento igual a do homem, tida de respeito, mas com um padrão diferente, de submissão e ajuda. É difícil, não é? Principalmente porque isso choca com a realidade que nós estamos vivendo, que a cultura da Bíblia está sendo contraposta com a cultura que já foi implantada no Brasil já há algum tempo, não muito, mas tem algum tempo. É jovem ainda, que é o vulgo feminismo. É aí onde se coloca um marido na parede. É aí onde se faz o que é o maior dos pecados que possa existir, uma mulher colocar um marido na parede, cara. Esse é o maior pecado. Vai responder. Porque o homem foi feito, a mulher foi feita para o homem. E esse padrão não muda. Ela tem que ser tratada como igual e tem que ser igual. Mas cada um tem que saber o seu lugar. É ou não é? Eu não estou... Você vai achar que eu sou machista, né? Eu não sou machista de jeito nenhum. Se você conviver comigo, você vai ver que eu não sou machista. Eu posso ter sido um dia, mas isso não é uma fala machista, é uma fala bíblica. E ai, como seria preste bem atenção, se não se vence o diabo, se a mulher souber, em muitos desses lares, as mulheres saberem o seu lugar. Fala para mim, quantas contendas iria existir nesses lares? Zero. O que não dá direito ao homem ser agressivo, ao homem ser um possessivo, ao homem deixar a mulher trancada, ao homem não dar liberdade, isso não dá direito, isso sim é machismo. Agora a mulher ser submissa não, nós somos a noiva, certo? Do Senhor Jesus. Como que nós devemos ser diante do Senhor Jesus, que é o noivo, o marido? Nós somos a esposa. Nós somos submissos. A mesma referência se dá à mulher, ao homem, submissão. A mulher está... Faça-se conforme o que esse homem está dizendo. Porque se a mulher não for submissa ao marido, na hora que ela precisar de uma oração, ela vai lembrar do pastor, ó. Vai lembrar do pastor. E o chefe, e o cabeça do lar, que quem constitui a palavra, ele não tem autoridade, não? Ah, não, ó, pastor, ó, ora, porque o negócio é feio. Não, chega no marido e fala, olha, abençoe a nossa casa. O óleo lá, não sei se você tem na tua casa, mas você precisa deixar um óleo lá, ó. A unção de Deus, o óleo tem que estar sempre lá, visível. Para quem entra ver, para quando você entrar você ver. Porque ali dentro da tua casa tem tudo o que é preciso. Não precisa de uma ligação para ungir, para fazer nada. Você tem autoridade de Jesus Cristo. Você faz
parte do corpo. E como alguém que faz parte do corpo, também és um representante do Senhor Jesus. Seguindo hierarquia, o teu marido é o cabeça da tua casa. Dê o óleo na mão dele e fala: unja. Vamos acabar de uma vez por todas com esse evangelho que ouvimos aí há tempos atrás, aonde o pastor praticamente é o dono das pessoas, é quem tem autoridade suprema sobre as pessoas. Mais uma o diabo perdeu. Por quê? Porque você já tem tudo nas tuas mãos. Amém? Diga agora: eu sou pastor. Aí eu estou lá, eu tenho um problema. Não, peraí, deixa eu orar aqui, que eu sou pastor. É assim? Minha esposa nem lembra que eu sou pastor em casa, meu irmão. Se eu falar para ela: eu sou pastor, ela fala: é? Sério? Não faz diferença nenhuma. Aqui você é marido, aqui você é pai das crianças. Não cumpre não as obrigações, vai ver. Não é verdade? Agora, dentro do corpo de Cristo que é no cenário, sim, existe um exercício. É um exercício, mas não como é que fala? Um abuso. É um exercício, mas não um abuso. Sabe o que é abuso, né? Abuso é tudo aquilo que vai além do normal. Vou te falar mais. Se a gente não for igual, que nem, se a gente não for, se nós não nos vermos assim, igual, já é um abuso. Se você vê sempre assim, ó, é abuso. Se você vê assim, ó, igual, não é abuso. Mas se você vê assim, não me avisou, está disciplinado, não vai nem subir. Isso é abuso. Não sabe com quem está mexendo. Eu sou um pastor, eu sou ungido de Deus. Você é ungido de Deus? E o povo não é nada, não? O povo não é nada, não. É que Deus separou uns para isso, para aquilo. Para quê? Para exercício da igreja apenas. Não vai mudar nada. É ou não é? Sim ou não? É que nem o policial. O policial, ele tirou a farda, ele vai dar carteirada em quem? Ele não pode. Agora, quando ele está com a farda, ele está em exercício. Não pode exercer uma função de abuso. É ou não é? Tem várias formas de abuso de autoridade. Não tem nem o porquê ele agir dessa forma, ele está metendo o bicudo no cara. Aqui rapaz. Não gostei de você não, hein? Abuso de autoridade. O que o cara vai fazer? Não, me desculpa por existir. Então, você não gostou de mim. O que eu posso fazer? Não tenho o que fazer. Quem está entendendo? Eu gosto de desfazer as obras do diabo, irmão. Sabe por quê? Eu nasci de novo para desfazer as obras do diabo. E conforme vem vindo o conhecimento de Deus, vem vindo essa liberdade em Cristo, aí vai amplificando mais a liberdade. Jamais ocasião para a carne. Isso não dá direito, irmãos, a eu, por exemplo, relaxar na igreja. Não, você não pode relaxar. Eu não sou, vamos falar, sou pastor, sou igual a você, ao membro. Eu posso, hoje eu não estou afim de vir na igreja, não. Posso? Porque eu não estou afim. Com seus problemas, sabe? Eu não sou igual, não tenho problema, não trabalho, também não sou pai, também não tenho as mesmas coisas, não é tudo normal, eu só apenas exerço uma função, apenas isso. Apenas estou na frente. Fala, vem cá, precisamos de mais 3. Ok, agora vamos. Pronto, agora você é de frente. E aí? Quem está entendendo? O diabo perdeu mais uma, hein?
de achar que você era menos do que qualquer um outro dentro de uma igreja. Você é totalmente igual. E a autoridade que Ele deu para você é a mesma que Ele deu para mim. Muda nada. Se eu falar em nome de Jesus, você falar em nome de Jesus, vai chegar no mesmo lugar. É que nem tacar uma bolinha, vai pegar lá, a sua vai pegar do mesmo jeito. Somos iguais. Amém, Jesus? É o engano, abuso. Nunca caia nessa, em nome de Jesus. Efésios capítulo 6, abre lá. E aí eu vou orar junto com você. Efésios capítulo 6. Capítulo 6. Capítulo 6. Versículo número 10. Irmãos, está escrito, capítulo 6 de Efésios, versículo 10. Irmãos meus, no demais, no caso ele fala, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares aonde celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia. É todo dia que você está mal? É todo dia que o dia mal chega? Não, tem dia que é de boa. Fala, nossa, a semana estava tão boa, foi chegar na quarta ou na quinta, nossa, aí o negócio desandou. Para que possais existir no dia mal, e havendo feito tudo, havendo feito tudo, ficar o quê? O firme é posicionamento. Fique firme. Fique firme. É posicionamento. Porque você fez tudo. Eu vou começar de baixo para cima. Você fez tudo, olha aqui para mim. O que você fez tudo? Você veio na igreja, ouviu a palavra, orou, fez tudo, fez a comunhão, a gente tomou a Santa Ceia, você fez tudo. Agora o quê? Fica firme. Fica firme. Fica firme. Não amoleja não. Na moleja não. Diga para quem está do lado e fala, na moleja. Acabei de inventar essa palavra. Não amoleja não. Não amoleja. Estou fazendo tudo, estou indo na igreja, estou tendo boas conversas dentro de casa, sabe? Fica firme, não vai fazer coisa errada. Fica firme. Agora vamos subir um pouco. As lutas são contra, olha para mim, subindo um pouco aqui no texto que você leu, a luta é no campo espiritual contra hostes, que são, tudo isso são referências romanas a exércitos ou a nomenclaturas de fatores que compõem o exército romano. Hostes, compõe-se uma falange de 6.000 homens armados. Preste atenção, a nossa luta, ela tem que ser no campo, até marquei aqui para não esquecer, ela tem que ser no campo da percepção espiritual. Entenda, eu não sei você, mas a maioria das pessoas, assim como eu, às vezes não tem muita noção do alvo atingido. Como que eu posso te dizer? É como se a gente mantesse uma expectativa, e quando a gente alcança a expectativa, é como se, é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Será mesmo? Eu
não sei você, mas às vezes você fala, poxa, será que um prêmio, será que qualquer coisa que se chegue a um objetivo na vida, será que a pessoa olha e fala, eu cheguei até aqui, mas é diferente do jeito que eu pensava que era. Por quê? Por que é diferente muitas vezes do jeito que a gente acha que é alguma coisa? Por exemplo, alguém fala para você, olha, toma essa água que ela veio de algum lugar, essa água é muito boa, é a melhor água do mundo. Aí você vai e fala, mas ela é cara. Pois é, aí você luta, consegue comprar água, aí você vai e toma. Eu criei tanta expectativa, parece que é igual às outras, é um pouquinho melhor, eu não sei te dizer. Porque a maioria de nós criamos muita expectativa. E o campo espiritual, nós também criamos muita expectativa. A ponto de quando você se deparar originalmente, você vai. E você vai lembrar do que eu estou te falando, porque lá tem memória. A memória a gente não perde. E você vai ver que é um pouco diferente do jeito que você pensava. E você vai falar, alguns é só isso, mas outros vai falar, tá bom demais, pelo amor de Deus, o importante está aqui. E eu falo para Deus, eu falei para minha esposa, então, eu falo sempre para Deus, eu quero entrar no céu. Eu não me importo aonde eu vou estar lá. Sabe onde eu peço para estar? Eu peço, e peço agora diante da igreja. Deus, quando eu entrar, por favor, me dê força para enfrentar esse mundo, para não me embaraçar com esse mundo e perder a minha salvação. Eu te peço, Senhor, que ao entrar no céu, o Senhor permita e me dê o lugar, o último lugar da multidão que vai estar diante de ti. Eu quero ser o último, eu não quero ser o primeiro. Eu quero ser o último, não quero nem estar no meio, eu quero ser o último a estar. Eu não sei se lá vai ser de mão levantada, não sei como é que vai ser, mas eu espero eu ser o último, estar lá. Eu quero ver, nem que seja ele de longe, mas eu quero estar lá. É como você quisesse ir para o estádio, e lá no estádio vai ter aquele cantor, e você faz de tudo para estar lá, e tem gente que faz de tudo para estar lá na frente, e outras pessoas fazem de tudo, nem que seja só para estar lá. Eu sou essa pessoa aí, que quero só estar lá, eu só quero entrar lá. Portanto, eu não posso desprezar Efésios 6, sobre essa expectativa que a gente cria das coisas, a gente se frustra. No campo espiritual, ao lado do mal, é a mesma coisa. Nós criamos uma expectativa de um demônio chifrudo, olhos vermelhos, uma capa preta. Criamos uma situação que foi desenvolvida pelos demônios, sangue, galinha preta, boi. Nós vemos tanta maldade, desgraça, pipoca jogada, macumba, que a gente acaba criando uma expectativa do que o diabo trabalha, de como o diabo trabalha, e a gente acaba errando o alvo, e a gente descredibiliza, quando verdadeiramente o diabo está agindo e tocando. Isso aqui não é diabo, não. Por quê? Porque você tem uma expectativa de que aquilo que é do diabo é uma coisa evidente demais. E não é. Eu vou te falar. Segundo o que diz aqui, se a gente continuar lendo, nós vamos ter o escudo da fé, nós vamos ter todas as armaduras, e nós vamos apagar os dardos inflamados do diabo através dessa fé, através da fé, através da palavra. Ou seja, se nós estamos preparados, nós estamos com a armadura, ele vai lançar o quê? Olha só, o pensamento que vem na tua cabeça, que você fala, sabe, eu tenho esses pensamentos de vez em quando. Isso é diabo, isso é demônio.
Você acha que ele vai vir como? Que ele vai usar uma serpente para falar com você? Ah não, ele usou a serpente, agora ele vai usar o gato. Aí o gato vai vir, miau. Olha o gato falando. Sai, demônio. Sai. Tem gente que cria uma expectativa ao lado do agir dos demônios, que é fora da humanidade. Você é homem, humano. E as influências do diabo são assim. Quer ver, ó? Ó como o diabo já falou na tua cabeça. E você acha que não foi. Você estava meio mal, meio isso, meio aquilo. Desistir da vida. Desistir do que você está fazendo. Cometer um adultério. Se não é adultério, se envolver em um. Por exemplo, um homem casado, uma mulher solteira, ou vice-versa. Um homem solteiro, uma mulher casada. Adultério, campo demoníaco. Fornicação, a prática do cadeado fechado. A prática do cadeado fechado é a prática da fornicação. É o sexo antes do casamento. Ele trava um cadeado. A pessoa acha que não é coisa da carne, e realmente é. São funções fisiológicas da natureza que Deus criou, mas que se não for praticado diante de um compromisso sério, o casamento, o diabo só está aqui, ó. Na hora que você pratica, ele faz aqui, ó. Ó. Você se torna escravo. Escravo do pecado. Escravo daquilo. E aí vive toda a vida agora envolvida por conta disso. Por isso que o sexo, ele deve ser praticado só no casamento. Porque no casamento você não vive em função disso. Fora, você só vive em função disso. Em função disso. No casamento você não vive em função disso. Você vive em função de muita coisa. Muita coisa. Isso faz parte, sim, e deve fazê-lo, conforme a palavra de Deus diz, mas não é o polo principal. Porque o polo principal é o amor. É o amor. O amor do casal. O amor inseparável. E falando nisso, eu não sei se por Deus ou se de mim mesmo, não sei, mas convém falar. Muitas pessoas ao se casarem, não estabelecem o principal, o amor, não, aí vão ter filhos. Aí na hora que tem filhos, desenvolvem o principal amor aos filhos. É errado. Você já ouviu isso? O principal amor de um casal não é para os filhos. O principal amor é a esposa. Como Cristo deu a vida por nós, o marido dá a vida pela esposa, e eles vivem assim. Olha só como é o processo natural. Os filhos casam e vão embora. Sem o estabelecimento desse amor, o que vai ficar dentro da casa quando ficar só eles dois? Qual polo? Porque já mais velhos, a sexualidade já não é como era quando era novo. Os pensamentos já são diferentes. Já não tem essa gana para construir alguma coisa. Porque já viveram o seu momento. E se não há amor, meu filho, é cada um num quarto. Não tem mais a minha véia, minha véinha. Quem está entendendo? Meu véinho, meu véinho. Não tem. Triste, né? Por isso eu falo, deposite o seu principal amor no seu cônjuge. Essa é a vontade de Deus.
e o que vai fazer a sua vida ser completa, até o dia que você fechar o olhinho aqui. Amém? Diga glória a Deus. Deixa eu voltar para esse ponto. O último, as leis espirituais. As leis espirituais funcionam da seguinte forma: aquele que planta, colhe. Quem mexe com marimbondo, vai ser? Sim. Mas isso significa que você, por exemplo, se você chutar uma macumba, o marimbondo vai te picar? É lei espiritual, irmão. Chuta a macumba, o que vai acontecer? Nada. Nada. Aqueles que são de Deus, o inimigo não toca. Estou falando de leis espirituais que regem a sua vida, não aquilo que os outros possam fazer sobre você. Ninguém pode fazer nada contra ti. É Deus quem justifica você. Deus é quem me guarda, não é isso? Ele é minha sombra, minha direita, nele confiarei. Eu estou dormindo, Ele está comigo, e assim vai. Nada pode contra você. Não são essas leis medrosas no campo espiritual. Isso não tem nada a ver. Agora, se você ganha, por exemplo, um presente de um macumbeiro, muito obrigado, Deus abençoe você. Que daí? Qual o problema que ele me deu um presente? Qual o problema? Ele é apenas um enganado pelo diabo. Agora, por que você está me dando isso? Ninguém ganha nada. Se alguém chega, por exemplo, te vendendo uma bala e pedindo dinheiro, você pega a bala e dá o dinheiro? Algumas pessoas pegam a bala e comem. E aí? Outras pessoas falam, eu não vou comer, mas eu vou te dar o dinheiro. Está aqui, obrigado, eu não vou pegar a bala. Não é assim? Sim ou não? Aí vem alguém com quesitos de abuso de autoridade espiritual, que faz o mal, que amarra isso, que amarra aquilo, que destrói ali, que perturba ali. Sim, vai fazer tudo isso na vida de quem não tem Jesus, na vida de quem não tem Deus. Não é o seu caso. Não é o teu caso. O teu caso não rege esse tipo de medo. Contra os filhos de Jacó. Quem é filho de Jacó? Levanta a mão. Irmão, olha, nós vamos nos assentar com Abraão, Isaque e Jacó. E nós, olha aqui, nós vamos saber que era eles, gente. É vocês, Vamos assentar com essa turma. Por quê? São os nossos patriarcas. É o patriarcado mediante o projeto de Deus para a humanidade. Foi através deles que Ele começou a estabelecer o plano, até chegar em Cristo, a conclusão do plano, para que as pessoas agora não façam mais sacrifício físico e apenas creiam em Jesus. Mas o que eu tenho que fazer, pelo amor de Deus? Fala. Creia. Só creia. Só isso, é muito fácil. Pois é, dá pulos e gritos de alegria que você crê. Porque quem crê, já está salvo. Não, é quem crer e for batizado. Isso é muito fácil, tem uma piscina aí. O mais difícil é crer no plano. Creio, está salvo. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Então você está estabelecido no plano. Diga glória a Deus. Olha aqui, eles como o nosso patriarcado, Abraão, Isaque e Jacó. Nós temos uma paternidade diante das promessas, não diante da pessoa, mas diante da promessa de Deus, em Cristo Jesus. A começar por Abraão, Hebreus vai começar a narrar e dizer que todas quantas promessas de Deus feitas a Abraão são para nós em Cristo Jesus. Estão sobre nós em Cristo Jesus. Então, ou seja, você é um filho de Jacó. E contra Abraão, Isaque e Jacó. O texto fala contra os filhos de Jacó. Não há obra de encantamento.
na conclusão da obra redentora, que chega até Cristo e resolve, apenas crê em Cristo, todas quantas promessas, você é imbatível, o diabo não pode tocar, porém a lei é uma só, se você abrir a porta, ele vai entrar, se você não vigiar, ele vai colocar o mau pensamento, se você não se perceber, não dominar a sua raiva, a sua ira, você vai entrar em contenda, em pecados. Se você não controlar a sua boca, ou guardar o teu coração, você vai enveredar a sua vida, vai acabar entrando em confusão, e com isso o diabo entra em cena para causar até os pensamentos de destruição, de que não tem jeito, de que acabou, de que já era e tudo mais. Deu para entender agora? Amém, Jesus? Quando você orar junto comigo agora, ordenando ao demônio para sair, não pense duas coisas, é uma única coisa que vem à tua mente, ele está indo embora. Quando você falar, amarra pega as tuas coisas, a tua mala e sai da minha casa, sai da minha vida, sai. Quando você estiver ordenando a saída, você creia, porque tudo é possível aquele que crê. Agora olhe para mim com atenção para encerrar aqui. Se você estiver no mundo, ele está enveredando você, e você acha que o mundo é para desviado? Olhe para mim. O mundo não é para pessoas desviadas, o mundo é para pessoas que negam Jesus. Você está aqui hoje, e você só tem uma chance, diante da igreja toda aqui, é dizer sim para Jesus e não para o mundo, ou sim para o mundo e não para Jesus. Por isso, não tem meio termo. O mundo de pecado, que eu quero dizer, não é o mundo ali, as coisas, mas o mundo, o pecado, as baladas, as amizades erradas, entendeu? As drogaditas, as embriaguez, as rodadas, as cigarradas, as baforadas, essa promiscuidade, esse envolvimento, essas cartinhas na manga, esses contatinhos, esses mimimi. Eu estou até conversando com uma pessoa, mas se existe uma outra pessoa que também, essa pessoa é bonita, e o envolvimento com a carne, e isso daí é enveredação, que vai acabar causando uma negação da tua parte, que você vai negar a Jesus com as suas atitudes. Ninguém nega Jesus com a boca. Os únicos que negaram Jesus foi colocado primeiro aqui, uma faca no pescoço. Pedro colocou uma faca no pescoço dele. Era você que estava com ele? Não, uma faca. Ou seja, a partir daí para cá, ninguém tem uma faca no pescoço não. Então ninguém nega com a boca, a pessoa nega com a atitude. Eu quero o mundo, eu não quero Jesus, não agora. Aí é difícil, porque as leis espirituais não tem como negar. As influências malignas. Esses dias atrás perdemos um amigo que esteve com a gente na igreja. Ele tinha um problema com vício nas drogas. Através disso, o diabo conseguiu levá-lo para esse mundo. Através das drogas, o diabo levou ele para o mundo. Ele conseguiu manter ele no mundo. O diabo conseguiu. O próprio vício, a própria situação do mundo criada, desenvolvida, a podridão que existe no mundo, conseguiu manter ele lá.
que é a droga. É o que tem no mundo lá, conseguiu manter ele lá. Ele vem na igreja 1, 2 vezes, nós tentamos diversas vezes ajudá-lo. A palavra é o que ele ouve que gera fé. Não, eu vou ficar bem, eu vou ficar firme, não, você vai ver, eu vou. Mas existia algo que segurava ele lá. As leis espirituais não é só para quem é extremamente envolvido com o mundo, que no caso seria a droga, é qualquer outro tipo de pecado que leva uma pessoa a estar no mundo. Qualquer outro tipo de pecado. Não há diferença de pecado, pequeno ou grande. Pecado é pecado. Uma pessoa chega no céu, não, peraí, você assassinou. Não, você viciou. Você, e você, o que você fez? Não, peraí, você roubou o banco. Quem roubei o banco? Nada. 30 centavos é roubar banco? Tem diferença de pecado para Deus? Deus não enxerga, Deus não fecha o olho para nada. Ele é santo e o que Ele criou para a sua observação. Ele não fecha o olho para nada. Ele não fecha o olho para nada. A única coisa que Ele não pode fazer, é se rebaixar a esse ponto e praticar a mesma situação, estar nesse nível de sujeira, ou Ele não pode negar a si mesmo, de que somente aqueles que estão nele, ligados a Ele, o diabo não pode tocar. Ou seja, eu não posso negar a Cristo. Eu não posso negar a Cristo. Quando você estiver diante do pecado, você fala, não, eu não vou negar a Cristo, eu não vou negar. A atitude faz você negar. E leva você, mesmo na tua casa, você pode estar no mundo. Você está na tua casa, mas o teu computador, teu celular, te leva para lá. Você pode não entrar em certos lugares, mas através disso daqui, você entra aonde você quiser. Amém, Jesus? Portanto, leis espirituais. Não negue a Jesus. Diga hoje para o diabo, você perdeu. Eu não vou mais fazer as coisas que tem nesse mundo. Não vou. Porque eu perco a proteção. Eu perco a porta que fecha na cara do diabo. Eu perco a autoridade. Você não pode perder essa autoridade. Você tem que ficar firme em nome de Jesus. Amém? Amém? Só tem corajoso aqui?